Pai de bondade, antes de qualquer palavra minha, eu te peço silêncio e luz. Toma minha mente e aquieta meus pensamentos, para que eu perceba a tua presença no meio da dor. Acolhe as feridas que eu já reconheço e também aquelas que ainda não consigo nomear. Purifica meus sentimentos, ordena meus afetos, ilumina minhas memórias e guia minha vontade. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde agora o meu coração. Conduz-me com mansidão neste caminho de cura interior. E que cada linha que eu ler e cada palavra que eu disser seja uma ponte que me leva mais perto de ti. Amém. Este conteúdo é espiritual e não substitui cuidados profissionais quando necessários. É um convite de fé, esperança e encontro com Deus no coração da dor. A dor, em muitos momentos, é um território desconhecido em que a linguagem falha, os gestos hesitam e o tempo parece perder o compasso. Em meio à dor, cada minuto pode pesar como uma noite inteira. O corpo sente, a mente se confunde e a alma, cansada, procura abrigo. A oração de cura interior não é um atalho que promete apagar instantaneamente tudo o que fere. É um caminho de presença, uma fidelidade silenciosa à verdade de que Deus, que é amor, visita os lugares que evitamos, toca as feridas que escondemos e reacende, gota a gota, a esperança que julgávamos perdida. A oração, neste contexto, não é discurso sofisticado nem técnica, é encontro. É levantar os olhos e sussurrar com honestidade: Senhor, aqui está a minha dor. Não entendo tudo, mas confio que tu podes atravessá-la comigo. Cuidar do coração ferido começa por dizer a verdade diante de Deus. Não a verdade dura como pedra, que machuca sem curar, mas a verdade fecunda, que se oferece como semente à terra boa. Talvez você traga o peso de uma perda, o cansaço de uma luta prolongada, o susto de uma notícia difícil, a solidão de quem carrega responsabilidades maiores que as próprias forças, ou ainda memórias antigas que te visitam quando a casa silencia. A oração de cura interior começa quando paramos de fugir e escolhemos permanecer diante de Deus com tudo que somos: medos, esperanças, arrependimentos, desejos e aquela pergunta que não quer calar. É possível dizer a Deus: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Essa simplicidade abre as portas do coração. Há quem pense que orar seja apenas falar, contudo, muitas vezes a cura começa no silêncio. O silêncio diante do Senhor não é ausência de sentido, é espaço onde a dor respira, onde a alma aprende a diminuir o passo e a escutar a voz que não grita. No silêncio, Deus recolhe nossas lágrimas como quem recolhe pérolas. E é nesse recolhimento que, pouco a pouco, o coração se dispõe a receber consolação. Consolar não é negar a dor, é permanecer com ternura dentro dela, até que se transfigure. A presença amorosa de Deus, que não abandona, é a primeira boa notícia para quem atravessa uma noite escura: não estamos sós. Quando as lembranças feridas surgem, palavras que nos feriram, oportunidades perdidas, erros cometidos, ausências que doem, a oração nos convida a trazê-las à luz com mansidão. É possível dizer: Senhor, visita comigo este lugar da minha história. E, ao pronunciar isso, permitimos que Deus caminhe pelos corredores da memória, acendendo lâmpadas, abrindo janelas, voltando a nomear o que ficou sem nome. Não se trata de reescrever o passado como se ele não tivesse acontecido, mas de permitir que um sentido novo, uma luz nova, uma presença nova atravesse aquilo que antes era apenas escuridão. A cura interior não apaga capítulos, ela acrescenta páginas de redenção. Um passo delicado, mas necessário, é o perdão. Perdoar não é esquecer, nem autorizar o mal, nem romantizar feridas, é escolher não deixar que a ferida defina o futuro. O perdão, do ponto de vista da fé, é obra de graça que também exige decisão. Eu renuncio ao peso da vingança, não ficarei refém do que me feriu. Às vezes, o perdão começa como um desejo frágil, um esboço de oração: Senhor, dá-me a vontade de querer perdoar. E Deus acolhe até mesmo esse primeiro passo. Em tempo oportuno, o coração vai percebendo que, ao liberar o outro, quem mais se liberta é a própria alma. Há também a necessidade do auto-perdão. Muitos carregam culpas velhas que já encontraram arrependimento, mas não acharam descanso. É possível, diante de Deus, acolher a verdade: eu errei, eu aprendi, eu recomeço. A misericórdia não se cansa de reerguer. É importante prestar atenção às palavras que repetimos por dentro. Às vezes, sem perceber, alimentamos sentenças que nos ferem: eu não sou capaz, nada dá certo, eu sou um erro. A oração de cura interior propõe substituir essas sombras por afirmações de fé que reconduzam o coração para a verdade: eu sou amado, eu sou visto, eu sou acompanhado, eu sou chamado pelo nome.
Essas frases não são slogans vazios, são âncoras que, repetidas com fé, enfraquecem o peso das mentiras internas e abrem espaço para novas percepções. Quando um pensamento sombrio se erguer, você pode respirá-lo diante de Deus e dizer calmamente: eu acolho a verdade que me liberta. Aos poucos, o interior aprende uma linguagem nova. A gratidão, mesmo quando parece pequena, torna-se uma aliada poderosa. Em dias nublados, uma única janela aberta muda a atmosfera do quarto. Assim é a gratidão, uma janela aberta. Você pode, ao final do dia, recolher 3 motivos de gratidão: uma conversa simples, um pôr do sol visto de relance, um copo de água tomado com calma, um gesto inesperado de bondade. Essas pequenas lembranças irrigam o coração com esperança. Não negam a dor, mas impedem que ela se torne a única narrativa. A gratidão reorganiza a paisagem interior e nos treina para reconhecer a presença amorosa de Deus nos detalhes. Alguns, por causa do trabalho, da distância ou de responsabilidades intensas, enfrentam a dor em lugares silenciosos e aparentemente solitários. Há quem viva semanas no mar, dias em turnos, horas longe de casa, encarando horizontes extensos, ao mesmo tempo, lutas íntimas. Deus também consolida a esperança nesses espaços. No som constante das ondas e do vento, na rotina que exige atenção e disciplina, é possível aprender uma oração breve, repetida no coração, quase como uma respiração: em ti, confio. Em circunstâncias assim, a fidelidade pequena, uma prece ao amanhecer, um ato de bondade discreta, um minuto de silêncio à noite, é uma chama que não se apaga. A comunidade é parte da cura. Ninguém se cura completamente sozinho. A oração pessoal encontra força quando partilhada. É valioso ter alguém de confiança com quem possamos abrir o coração, um amigo de fé, um orientador espiritual, alguém que escuta sem julgar e que sabe conduzir à presença de Deus. Quando 2 ou mais concordam em pedir, a esperança se multiplica. Uma mensagem simples pedindo oração, um encontro breve para rezar, um pedido humilde de ajuda. Tudo isso são passos concretos de quem reconhece que o amor de Deus também se faz carne no cuidado dos irmãos. A rotina espiritual dá sustentação ao caminho. Não é necessário complicar. Uma oração da manhã oferecendo o dia, um tempo breve de leitura sagrada em que uma frase é guardada no coração, um exame sereno ao anoitecer perguntando-se: onde percebi a presença de Deus? Onde me fechei? Em que passo recomeçar amanhã? Essa cadência simples educa o coração, oferece previsibilidade ao espírito e prepara o terreno para a cura crescer. Em dias mais difíceis, quando a vontade falha, a disciplina suave guarda a chama. Em dias de bonança, a mesma disciplina protege o coração da dispersão. Há feridas que pedem gestos concretos de reconciliação, um pedido de perdão, um telefonema, uma carta escrita e talvez não enviada, um objeto simbólico colocado aos pés de um crucifixo, uma vela acesa em memória de alguém. Há lutos que pedem nome, despedidas que pedem ritual, afetos que pedem ordenamento. Deus, que criou o mundo com beleza e forma, também ordena o nosso interior por meio de sinais. Não subestime a força de um gesto simples, realizado com fé. Talvez você se pergunte: como saberei que estou curando? A cura interior raramente chega como um anúncio estrondoso, muitas vezes, manifesta-se por sinais discretos, uma paciência maior diante do que irritava, uma serenidade nova em situações antes ameaçadoras, um sono mais tranquilo, um choro que ao invés de esmagar alivia, um sorriso que retorna aos poucos, uma decisão tomada com clareza. Um coração mais leve ao recordar aquilo que doía. São indícios de que a graça está operando. Não se cobre perfeição. O que Deus pede é fidelidade, não impecabilidade. Ele conhece o tempo de cada semente. No caminho da cura, o tempo é aliado. Apressar-se demais costuma ferir ainda mais. Deus trabalha com o ritmo do amor, e o amor sabe esperar. A paciência, neste contexto, não é passividade, é esperança com os pés no chão. É continuar orando quando a resposta demora, é insistir na luz quando as nuvens se adensam, é cuidar de si com carinho quando o mundo exige pressa. E, quando necessário, é procurar apoio, sem vergonha nem medo, para que a dor encontre acolhimento adequado. O cuidado de Deus chega por muitas vias. É precioso lembrar que a dor não define quem somos. Ela faz parte da história, mas não é a última palavra. A última palavra, para quem crê, é sempre amor. O amor cria, cura, restaura, recomeça. No meio da noite, o amor acende pequenas velas. No meio do deserto, abre poços. No meio da tempestade, lança âncoras. Que o coração, em cada manhã, possa repetir com confiança:
minha âncora é a confiança. E que essa confiança seja menos um sentimento e mais uma decisão, renovada diariamente, mesmo quando os sentimentos não colaboram. Crer é escolher, no escuro, o que já se viu na luz. Há também um convite à compaixão para consigo e para com os outros. Quando reconhecemos a própria fragilidade, tornamo-nos mais gentis com a fragilidade alheia. Em vez de exigir performances inatingíveis, aprendemos a celebrar progressos discretos. Em vez de julgar, oferecemos compreensão. Em vez de isolar, aproximamos. E, ao fazer isso, o coração amplia a capacidade de amar, o que por si só já é uma forma de cura. A cura interior amadurece o amor, por Deus, por nós, pelo próximo. A presença de Maria, mãe de Jesus, também é consolo para muitos. Ela compreende as dores do coração, como mãe, ensina a guardar e meditar. Entregar-se sob seu manto é aprender mansidão e firmeza. Dizer faça-se em mim segundo a tua palavra é abrir espaço para que a vontade de Deus, sempre boa, se cumpra também em nós. A devoção sincera, longe de superstição, é caminho de ternura e fortaleza. Quando vierem tentações de desistir, recorde-se dos começos, do primeiro lampejo de fé, da primeira oração que fez sentido, da primeira paz inexplicável, daquele encontro que acendeu esperança. Recorde, agradeça e peça a graça de recomeçar. O ato de recomeçar é, por si, uma vitória. E mesmo quando tudo parecer parado, a fé nos assegura que Deus continua trabalhando nos bastidores do coração. A oração simples, repetida ao longo do dia, pode ser uma companheira fiel: Jesus, eu confio em ti. Senhor, dá-me um coração manso e humilde. Vem, Espírito Santo. Essas frases, respiradas calmamente, ajudam a reorganizar por dentro e a recentrar o olhar. Elas se tornam, com o tempo, uma música de fundo que impede que a dor ocupe todos os espaços. Cada respiração consciente pode ser um ato de entrega. Cada passo, uma pequena peregrinação. Cada noite, uma oportunidade de repouso no colo de Deus. Se você carrega a dor do luto, permita-se vivê-la sem pressa. A saudade é uma forma de amor que continua. Peça a Deus que transforme a memória em gratidão, o aperto em ternura, a ausência em promessa. Se a dor é fruto de uma injustiça, confie à justiça de Deus, que vê o que ninguém vê e conhece o que ninguém conhece. Se a dor vem de escolhas difíceis, reconheça o que precisa ser ajustado e peça coragem para seguir o que é justo. E se a dor não tem nome nem explicação, ofereça-a como oferenda pura: Senhor, receba o que não sei dizer. Faz de mim um espaço para a tua paz. Na travessia, cuide também do corpo com respeito, do descanso com seriedade, do alimento com atenção, do trabalho com dignidade e dos relacionamentos com verdade. O espírito dança melhor quando a casa inteira está em ordem. Essas atitudes, quando vividas diante de Deus e movidas pela fé, tornam-se oração encarnada. Ao final dessa reflexão, permanece o essencial: Deus está aqui. Ele não teme a nossa dor. Ele entra onde não ousamos entrar. Ele nomeia o que não sabemos nomear. Ele afrouxa os nós que não sabemos desatar. Ele nos toma pela mão, ainda que tremendo, e nos conduz pelo vale até a outra margem. O caminho não é sem lágrimas, mas é cheio de sentido. A cura não é mágica, mas é real. E a esperança, longe de ilusão, é um método divino. A cada dia, uma medida de luz; a cada noite, uma porção de descanso; a cada recomeço, um sinal de que a vida, em Deus, sempre pode florescer. Oração final. Senhor Jesus, médico das almas e manso pastor, eu me apresento diante de ti com tudo o que sou e tudo o que carrego. Não escondo as minhas feridas, abandono, rejeição, culpa, medo, vergonha, perda, solidão. Nomeio-as uma a uma, e em cada nome pronuncio o teu nome, que é salvação. Entra agora nos corredores da minha memória com a tua luz, visita as salas fechadas, abre janelas, levanta cortinas, renova o ar. Onde houver lembranças amargas, derrama o bálsamo do perdão. Onde houver culpa paralisante, traz a liberdade do arrependimento sincero. Onde houver dureza, dá-me um coração de carne. Onde houver cansaço, infunde em mim o repouso da tua paz. Eu te entrego as pessoas que me feriram e as que eu feri. Peço a graça de perdoar e de pedir perdão quando for necessário. Eu renuncio à prisão dos ressentimentos e aceito caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Espírito Santo, respira em mim, ordena meus afetos, pacifica meus pensamentos, fortalece minha vontade. Pai amado, segura firme a minha mão. Que, em meio à dor, eu aprenda a esperar. Que, em meio à noite, eu aprenda a confiar. Que, em meio à tempestade,
eu aprenda a lançar a âncora da fé. Hoje, diante de ti, eu declaro: minha âncora é a confiança. E, enquanto não vejo todas as respostas, eu te louvo porque estás comigo. Cura-me por dentro, Senhor, para que, curado, eu me torne instrumento da tua cura no mundo. Amém.